Amém, glória a Deus. Queridos, é com alegria que nós estamos aqui nessa noite. E antes de dar início à palavra, eu só quero ressaltar que no próximo domingo o nosso culto é pela manhã. Então, se você já puder colocar o seu celular para despertar no próximo domingo mais cedo, para não perder a hora, domingo que vem o nosso culto é pela manhã. E no sábado, dia 2, nós temos o que aqui na igreja? Vocês estão lembrando? Eu até coloquei aqui no GD, não sei se tem como projetar para nós. Nós temos uma ação que vai acontecer aqui na igreja no sábado, dia 2, no horário... Deixa eu ver se eu consigo ver. De 9 às 15 horas. O projeto Melhor Visão. Vocês estão lembrando? Que nós vamos ter o projeto Melhor Visão, que é o projeto de uma ótica, home ótica. Só que para que você possa fazer parte desse projeto, eu coloquei lá no GD também, é necessário que você entre num link que está no final do texto que eu coloquei lá. Você precisa agendar o seu horário. Vai vir uma médica, eles vão trazer toda a aparelhagem, você vai fazer o seu exame de vista e aqui você vai poder escolher uma armação e você só vai pagar pela lente. Você vai ganhar a armação, tá? Esse projeto é de uma ótica da nossa cidade e é de um pastor amigo nosso, né? O pastor Léo foi o nosso primeiro pastor no seminário. É o pastor Leonardo Ribeiro, é um homem de Deus, um homem sério. Então, por isso, nós trouxemos esse projeto para a nossa igreja. Mas se você, de repente, está pensando, pastor, eu posso vir aqui e tentar um encaixe? Eu não sei, acredito que não. Tá? Por isso, eles colocaram um link para que você entre. O pastor enviou algo para você aí, Raul. Você entre nesse link e agende o seu horário, tá? Para que assim a gente possa nos organizar e fazer tudo direitinho e bem legal. Eu tenho pouco tempo. Acho que ninguém estava com saudade de mim, não. 19h30, gente. Vocês sabem que eu não prego rápido. Ai, pastor. E agora? Pastor já pregou também, né? Mas glória a Jesus, nós já tivemos 5 frutos da pregação do pastor. Mas eu vou ser breve. Eu vou procurar ser breve, vou tentar resumir. Mas eu vou... Vamos lá, né? Tem aí, Raul? Tem? Se não tem, eu vou dar continuidade para não ganhar mais, perder mais tempo aqui. E aí, no final, a gente mostra. Tá? Beleza. Então, projeta aí para nós, Raul, por favor. Lucas 19, do versículo 1 ao 10. Nós vamos falar de um texto muito conhecido. Porém, o Senhor ressaltou aos meus olhos algo antes não presenciado por mim e eu quero compartilhar com vocês. Lucas, capítulo 19, verso 1 ao 10, a palavra de Deus nos diz assim, se você puder acompanhar a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Repita comigo, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava. Repita, figueira brava. Para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa,
porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Feche os seus olhos rapidamente e vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra, ela é a verdade. E ela é como uma espada de 2 gumes, ó Deus, onde ela penetra as juntas e as medulas, trazendo a divisão da alma e do espírito. A Tua palavra, Senhor, ela tem o poder, Senhor, de penetrar, de curar, de restaurar e de nos transmitir, Senhor, as verdades, ó Deus, do Teu reino. Então, que nessa noite nós possamos nos submeter às verdades da Tua palavra, que o nosso coração, que o nosso entendimento, que a nossa audição venha se submeter à Tua vontade, para que todo o nosso eu venha se calar e que nós possamos, ó Deus, entender o que o Senhor deseja falar conosco. Em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar ministrando ao meu coração aquilo que o Senhor já começou a fazer, para que eu possa ser somente o canal, para que o Senhor possa transmitir aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Queridos, fale comigo. Oportunidade. Atitude. Oportunidade e atitude. A oportunidade, ela acontece. E a atitude, eu decido se eu tenho ou não. Todos nós passamos por várias situações onde todos os dias nós estamos diante de oportunidades. E cabe eu e você abraçarmos e termos uma atitude diante dessas oportunidades que são propostas para nós. E Zaqueu, ele abraçou. Zaqueu, ele foi de encontro a essa oportunidade. Ele viu que Jesus estava passando ali em Jericó. E a palavra diz que ele era um homem de baixa estatura e que havia uma multidão. Mas Zaqueu, ele não se deteve diante daquela realidade. Ele viu a oportunidade e ele teve uma atitude. Ele não se deteve, ele foi de encontro à oportunidade que ele reconheceu. É a oportunidade, é hoje, eu não vou deixar passar. Jesus está em Jericó e eu vou abraçar a oportunidade que eu tenho hoje. Eu não sei o que te trouxe nessa noite aqui. Eu não sei, mas eu sei uma coisa. Hoje é o dia da sua oportunidade. Agora, qual atitude você vai ter com a oportunidade que o Senhor Jesus está lhe dando? Eu não sei. Cabe você a decidir. Zaqueu, ele olhou e viu a sua realidade. Qual era a realidade de Zaqueu? Um homem pecador. Um homem que precisava de um encontro verdadeiro com o Senhor. Um homem que precisava sair daquela realidade a qual ele estava, porque nós vamos ver que ele era um homem que tinha condições financeiras. Era um homem que ele era o maioral dos publicanos. Ele era o chefe, mas ele tinha um vazio existencial. E era um vazio que só Jesus poderia preencher. E ali Zaqueu, ele se deparou com as dificuldades. E ele subiu numa árvore. Mas o texto mostra que não era qualquer árvore. Eu não sei o teu texto, mas a minha Bíblia diz que era uma árvore brava. Eu li o texto aqui e agora já me perdi. Não era uma árvore que o meu texto dizia. Era uma figueira brava. Uma figueira brava, se nós formos estudar, é aquela que tinha espinhos, de vários tamanhos. Mas ele não se deteve. Isso não foi um impedimento para ele. Às vezes nós colocamos impedimentos para nos achegarmos a Jesus. Às vezes nós damos nomes. Às vezes nós damos nomes aos impedimentos. Eu não vou na igreja hoje porque está quente. Hoje eu não vou na igreja porque está frio. Hoje eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Hoje eu não vou na igreja porque é culto do amigo, é muito alegre. Hoje eu não vou na igreja porque eu preciso amanhã acordar cedo. Hoje eu dou nome. Mas aqui, Zaqueu, ele não se deteve. Ele falou, peraí, é um desafio? Mas eu gosto de desafio. O que eu quero, eu vou
alcançar. Eu quero ver Jesus. Mas sabe o que me chamou muita atenção e que foi uma verdade que eu ainda não tinha observado? Antes dele ver Jesus, Jesus o viu primeiro. Não pegaram, né? Antes de você chegar aqui, Jesus já estava te vendo. Antes de você chegar aqui, Jesus já estava te vendo, você se preparando para chegar aqui, meu amado. Antes de você chegar aqui, o Senhor já estava vendo você lá na sua casa, na correria, fazendo almoço, cuidando das crianças, limpando o carro. O meu filho está lá, ele vai para minha casa, ele vai lá ter um encontro comigo. Queridos, antes de Zaqueu olhar para Jesus, porque ele estava subindo na árvore, ele estava lá se preocupando, tal, subindo, ele estava... A multidão cercava Jesus, Jesus estava fitado o olho em Zaqueu. E da mesma forma, o Senhor está olhando para mim e para você. Ainda que às vezes você se sinta só, o Senhor Jesus, Ele olha para mim e para você. Ao todo o tempo, o Senhor olha para nós. Nós nunca estaremos só. O Senhor sempre estará olhando para nós. Não há nada que impeça os olhos do Senhor nos alcançar. O encontro não foi de Zaqueu com Jesus, foi de Jesus com Zaqueu. Vocês conseguem alcançar a maravilhosa graça do amor de Jesus para com Zaqueu? E esse mesmo amor é o amor que me alcançou, é o amor que te alcança. Aonde você estiver, não existe profundidade no mar que Jesus não te alcance. Não existe altura maior que o amor de Deus não te alcance. Não há lugar onde nós possamos nos esconder desse amor. Aonde nós estivermos, o amor do Senhor nos alcança. Zaqueu, ele buscou por Jesus, mas na verdade ele foi encontrado por ele. Eu não sei se você veio aqui buscar, mas você está sendo encontrado por esse amor. Você está sendo encontrado. O desejo de Zaqueu era ver o Senhor, por isso ele subiu numa árvore, porque por ele ser de baixa estatura, ele não conseguia ver, então ele subiu na árvore. Mas quando ele subiu, ele foi visto. Eu não sei o que você precisa você precisa fazer para ser notado. Mas se Deus falar para você fazer, faça. Faça. Ah, mas o que as pessoas vão falar de mim? Deixa falar. Deixa falar. Eu compartilhei na célula, porque como o Manu falou, nós estamos tratando sobre cura. E eu compartilhei na célula que a última vez que o Senhor me pegou de uma forma extraordinária, eu não queria. Era o dia que eu não queria estar na casa dele. É o dia que eu tinha falado no meu coração, eu não vou. E eu falei na célula, você pensa que só você passa só na sua cabeça o pensamento de não ir na casa de Deus? Eu passei por isso. E talvez você não estava aqui, mas alguns, de repente, vão lembrar, era uma vigília. A pastora Helenice que veio pregar, e naquele dia eu tinha feito faxina na casa, e a hora da vigília estava chegando, e eu pensei assim, está chegando a hora da vigília, o pastor nem tomou banho, ele está esquecendo a vigília, eu não vou lembrar. Eu não queria estar, eu estava cansada, eu não queria vir, eu estava cansada, eu tinha motivo para estar cansada, eu tinha trabalhado muito. Mas de repente eu creio que o Espírito Santo lembrou o pastor, ele levantou, ele falou, a hora da vigília. Eu falei, ele lembrou. E eu falei, tá, eu vou na vigília, eu vou na vigília. Queridos, quando eu cheguei aqui, o Senhor me viu. Ele viu o meu estado. Ele viu a minha condição. E ele viu que eu não aguentava mais. E foi o dia que ele tratou comigo. E eu passei 3 horas de vigília, esticada nesse chão, onde todo mundo pisa, com a cara no pó, chorando. Mas ali ele me curou. Ali ele me restaurou. Ali ele curou as minhas feridas. E eu creio que quando nós estamos em direção a Jesus, quando nós estamos fazendo aquilo que o Senhor entende
Porque nós queremos estar com Ele. Mesmo que para muitos talvez seja algo insignificante, faça. Porque Jesus, Ele está vendo, Jesus, Ele está contemplando, Jesus, Ele está observando. E ali, quando Zaqueu estava achando que ele iria ter uma iniciativa, Jesus o surpreendeu. Porque foi Jesus que o convidou e chamou: Zaqueu, desça depressa, venha estar comigo, porque eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo. Igreja, Jesus fala: eu quero estar contigo, eu quero estar com você. Quando você sai da sua casa e vem para a casa do Senhor, Jesus quer estar conosco. Jesus quer estar conosco. E aqui nós podemos ver por que, pastora, a senhora está afirmando isso. Nós vemos 3 expressões. Porque quando Zaqueu ele está em cima daquela árvore, Jesus olha para ele e ele diz, olha só, quando Jesus observa Zaqueu, ele olha, existia uma multidão, mas Jesus é Deus, querido. Da mesma forma que ele está aqui, ele não está limitado a um ambiente. Da mesma forma que ele está aqui, ele está contemplando a sua casa. Ele está contemplando os seus filhos, ele está contemplando a sua esposa, ele está contemplando o teu marido, ele está contemplando o teu presente e ele já está no teu futuro. Ele contempla tudo. E aí Jesus, ele tem a atitude de olhar para Zaqueu. Os olhos de Jesus vai direto em Zaqueu. E ele fala com Zaqueu. É como se não existisse mais a multidão. A atitude de Zaqueu parou o mestre, e o mestre olhou para ele, e Jesus fala com Zaqueu. E a atitude de Zaqueu fez gerar em Jesus um desejo de estar com ele. E a minha pergunta, igreja, quais atitudes nós como igreja temos tido que venha gerar desejo em Jesus de estar conosco? Quais? Talvez você pense assim, mas e os meus erros? E as minhas falhas? Mas eu não mereço. É verdade, eu não mereço, eu erro, eu tenho falha. Mas Zaqueu, ele era um exemplo de uma pessoa que talvez não merecesse. Mas Jesus quis estar com ele. Porque como eu disse, querido, Jesus não está limitado ao nosso presente. Ele já visita o nosso futuro. E Ele sabe que se verdadeiramente o nosso coração for sincero para com Ele, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida. E aquilo que antes era errado, Ele faz se tornar certo. E nós queremos rapidamente falar sobre 3 verdades que nós aprendemos na vida de Zaqueu e que se nós aplicarmos na nossa vida, nós teremos uma vida transformada. A primeira é que quando nós nos deparamos com a verdade da palavra e quando nós ouvirmos Jesus falar conosco, nós precisamos ser rápidos e obedientes à sua voz. Versículos 5 e 6 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Ao comando, desça depressa. Quero ficar na sua casa hoje. Então, olha a resposta de Zaqueu. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Quando Jesus falar conosco, nós não temos que ficar, vou pensar, vou orar, né? Às vezes as pessoas ficam assim, eu vou orar. Quando Jesus fala, queridos, nós temos que fazer, nós temos que obedecer. Nós precisamos entender que quando Jesus fala, nós precisamos ir de encontro a Ele. Porque muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam, mas Jesus está falando e o nosso ouvido está tapado. Jesus está falando e nós estamos assim, com fone de ouvido. Não.
Nós precisamos ser como Zaqueu. Ele desceu depressa, ele obedeceu sem questionar. A obediência, queridos, a obediência não existe questionamento na obediência. Se eu obedeço, eu faço. Porque se tem questionamento, não é obediência. Ele desceu depressa, ele obedeceu, ele não duvidou. E ele foi. Ele foi ao encontro do Senhor. Ele precisava ter essa experiência. E eu creio, queridos, que o Senhor quer gerar essa experiência nas nossas vidas. Ele quer. Zaqueu, ele tinha, como eu disse logo no início, ele era um homem que tinha uma posição social, financeiramente, bem abastada. Ele tinha status. Ele era bem-sucedido dentro de uma sociedade, mas ele tinha um vazio. Talvez entre nós pode ser que tenha pessoas assim. Talvez pode ser que entre nós tenha pessoas que tenha esse vazio. E esse vazio não vai ser com o dinheiro, não vai ser com posses, não vai ser você conquistando carro, casas, bens materiais que vai preencher, não. Esse vazio só se preenche com Jesus. E é Jesus. E Zaqueu, ele entendeu isso. Ele entendeu isso. E ele viveu essa experiência. Sabe por quê? Quando Deus criou a humanidade, ele criou o homem perfeito. Ele criou Adão e Eva dentro de uma totalidade. Criou perfeito. Homem e mulher. Com a sua inteligência 100%. Mas o pecado veio e destruiu. O pecado veio e roubou do homem a glória de Deus. E fez a separação. Separou o homem da glória de Deus, da presença de Deus, dessa totalidade de viver a plenitude da presença de Deus. E precisou o plano divino. E hoje, no estudo bíblico, nós trabalhamos um pouco sobre isso, porque eu e você temos uma missão. E nós temos a missão da reconciliação, mas só podemos aplicar a missão da reconciliação àqueles que já foram reconciliados por Cristo. Então, quando o pecado entrou no mundo, ele fez a separação entre Deus e o homem. Então, o homem não é mais 100%, o homem agora morre, o homem agora sofre a dor, sofre enfermidades, coisas que não tinha antes do pecado. Então, agora o homem precisa trabalhar para ter o pão, precisa trabalhar para ter o sustento, precisa viver e buscar agora ter essa intimidade restaurada, ser reconciliado. E por isso o plano de Deus foi que Jesus largasse o seu trono e viesse ao mundo para ser aquele que reconciliasse novamente com o Pai. Por isso Jesus é quem preenche o nosso coração. De repente você pensa assim: eu preciso mesmo de Jesus? Não sou eu que tenho a resposta, você tem a resposta. Você sabe se na sua vida existe esse vazio. Porque de repente você pensa assim: mas eu já entreguei a minha vida ao Senhor. Eu já entreguei a minha vida já é do Senhor Jesus, eu já me batizei, eu sirvo até na casa do Senhor. Mas, querido, se Jesus não é o suficiente para te satisfazer, você precisa buscar mais do Senhor. Se Jesus não está sendo o suficiente, é porque Ele ainda não te preencheu. A sua entrega não foi total. E nós precisamos vasculhar o nosso coração. Nós precisamos vasculhar a nossa mente. Nós precisamos vasculhar o nosso pensamento e ver aquilo que está roubando o lugar que é só dele. Porque Jesus, ele é suficiente para preencher esse vazio existencial que tem em cada coração. A segunda verdade é que para que esse vazio seja preenchido, nós precisamos abrir o nosso coração para recebê-lo. Ainda no versículo 5 e 6,
no texto que nós lemos, e eu vou ler novamente, dando ênfase a outra mensagem, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. E a verdade é que Jesus falou para ele: quero ficar em sua casa hoje. Então desceu rapidamente e Zaqueu o recebeu com alegria. Quando Jesus ele fala, quero ficar na sua casa hoje, ele diz, eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero, Zaqueu, preencher o vazio, eu quero preencher o local que é só meu. Que você tem buscado preencher nas coisas, que você tem buscado preencher nas conquistas, você tem buscado preencher nos recursos financeiros, você tem buscado preencher com carros, com casa, com bens materiais. Mas esse lugar você não vai conseguir preencher com isso. Esse lugar é meu. E Zaqueu, ele recebeu essa mensagem com alegria. Ele recebeu com alegria. E ele abriu o seu coração. E ele abriu a sua casa para receber Jesus. Só que, ao ouvir esse convite, ele desceu rapidamente. Vieram os opositores, porque sempre vai haver, queridos. Não fique achando que a vida vai ser sempre maravilha, porque opositor é que não falta. Aí vieram aqueles, os opositores. Mas ele vai para a casa de um pecador? Deixa falar. Deixa falar. Não importa o que as pessoas falam, o importante é que Jesus, ele quer estar com você. Jesus quer entrar na sua vida, Jesus quer entrar na sua casa, Jesus quer fazer morada e ele vai mudar a sua história. Nós precisamos abrir o nosso coração para receber Jesus e ressignificar a nossa história. Aquilo que antes era errado, quando Jesus entra, ele muda a nossa vida. E quando aconteceu esse momento onde os opositores começaram a acusar Zaqueu, ele falou, peraí, eu dou metade dos meus bens para os pobres. E daqueles que eu devo para a aldeia, eu dou 4 vezes mais. Que é a terceira e última verdade. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, amados, algo acontece de extraordinário. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro em Jesus, o fruto que nós produzimos são frutos de arrependimento. Se eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus e não produzo frutos de arrependimento, é porque o encontro não foi verdadeiro. Só é emoção. E sabe quando nós identificamos isso? É porque eu faço e repito. Eu faço e repito. Eu faço e repito. Porque quando eu firo a santidade de Deus, preste atenção. Quando eu firo a santidade de Deus, o Espírito Santo fala com o meu espírito, você errou o alvo. E aquilo me constrange. Quando eu era bem nova convertida, e eu errei o alvo pela primeira vez, porque todo mundo erra o alvo, irmão. Eu também erro. Mas quando eu me converti e errei o alvo pela primeira vez, porque pecar é você errar o alvo. E quando eu pequei pela primeira vez, querido, foi muito difícil eu entender o processo. Porque o Espírito Santo falou diretamente comigo. E eu fiquei tão constrangida que eu rapidamente tive que procurar alguém para confessar e a pessoa orar por mim, porque eu não me achava mais digna de estar na presença do Senhor. E hoje o pecado, ele tem tomado conta de uma forma como se nada tivesse a ver. E não é assim. Nós que temos um encontro verdadeiro com Cristo, nós precisamos produzir frutos de arrependimento e não podemos mais ter prazer no passado. Olha o que Zaqueu fez. Lucas 19:8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Esse se converter as bênçãos que o Senhor tem reservado para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, essa não vai ser mais a área que o Senhor vai impedir as minhas bênçãos. Não vai.
E ali, Zaqueu, ele deu um exemplo público, um testemunho público da sua nova vida em Cristo. Eu não sei, queridos, para finalizar, e na hora certa, para finalizar, eu não sei quais são as áreas mais difíceis da sua vida que você precisa ter esse encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. Nós não estamos aqui para te avaliar, para te apontar, para te condenar, longe de nós. Mas nós estamos aqui para te alertar, porque talvez você está buscando viver um evangelho sem a cruz. E não existe evangelho de Cristo sem a cruz. Não existe um evangelho onde eu dito as regras. Não. Está consumado. Está pronto. É só obedecer. É só seguir. É só viver a palavra do Senhor. Zaqueu, ele entendeu isso. E ele falou, se eu errei, eu quero me consertar. Se eu estou falho, eu quero ter um encontro verdadeiro. Eu quero mudança. E se é essa área que eu preciso de mudança, Senhor, eu entrego. Eu devolvo. Eu restituo. Eu quero ter um encontro verdadeiro com Jesus. Se coloque de pé, por favor.